Crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam com saúde, que tudo esteja em paz na casa de vocês. Estou com muita saudade e espero em breve nos encontrarmos. Bom, hoje a nossa aula será de revisão de ciências, tá? Do caderno 1, do módulo 1, 2 e 3. Nesse primeiro momento falaremos sobre, tá, o módulo 1, que são alimentos e nutrientes, ok? Alimentos são os produtos que ingerimos. Nutrientes são as substâncias que os alimentos contêm. Ou seja, quando comemos uma qualquer coisa, podemos estar nos alimentando e também podemos não estar, né, nos alimentando. Então, comer não significa se nutrir. Comer não significa se alimentar, certo? Para nós nos alimentarmos, a comida que ingerimos tem que ter nutrientes, ok? Substância, então, que nos alimenta. A água. A água é simultaneamente um alimento e um nutriente. É um alimento que devemos ingerir regularmente e também um nutriente, porque é um dos principais constituintes de quase todos os outros alimentos. Ou seja, a água está em quase tudo, ok? Quais são as funções dos alimentos ou dos nutrientes? Os nutrientes são substâncias encontradas nos alimentos e que possuem funções específicas no organismo. Eles são essenciais para o funcionamento adequado do corpo humano. Os nutrientes podem ser encontrados em uma diversidade de alimentos e cada um possui uma função específica. Os nutrientes classificam-se em construtores, energéticos e reguladores. Os nutrientes desempenham a função de construtores, reguladores e energéticos, como vitaminas, sais minerais, lipídios, carboidratos e proteínas. Os nutrientes construtores ou plásticos participam da constituição de enzimas, anticorpos e hormônios. São representados pelas proteínas. As proteínas possuem diversas funções no organismo. Destacam-se fornecimento de energia, estruturação da célula, catalisador de funções biológicas, regulação de processo metabólico, defesa e produção de hormônios, tá? Entre esses o hormônio do crescimento. Ou seja, as proteínas elas são utilizadas na reparação e na construção do organismo. Tá? Como eu falei, usado aí na produção também do hormônio do crescimento. Quando a gente fala reparação e construção, um exemplo é quando a gente se corta. Para que o organismo cicatrize e se cure, as proteínas entrarão em ação para que a pele ali volte a ser reconstruída. Nutrientes energéticos. Possui como função fornecer energia às células. São exemplos de nutrientes energéticos os carboidratos e os lipídios. Os carboidratos são fontes de energias essenciais para o organismo. Eles podem ser encontrados no açúcar, mel, pães, arroz, milho e massas, ok? Lipídios. Os lipídios são uma importante reserva de energia utilizada em momentos de necessidade e participam da construção de membranas e na produção de hormônios. Além disso, funcionam como isolantes térmicos e auxiliam na absorção de algumas vitaminas. Os lipídios podem ser de origem animal ou vegetal, né? Podem ser encontrados aí na manteiga,
né, no toucinho, na carne, nas carnes gordas, nas gorduras, nas sementes, como o amendoim e a soja, né? Lembrando, os lipídios a gente pode chamá-los de gorduras, né? São as gorduras que nós aí temos nos alimentos, tá? E tem bastante utilidade no nosso corpo, especialmente aí na produção de energia, que nós sabemos que nós, todos os seres, todas as coisas que se movimentam precisam de um tipo de energia. E os lipídios ou as gorduras são como se fosse o nosso combustível, a gasolina aí do nosso corpo, certo? Os nutrientes reguladores. Os nutrientes reguladores são necessários ao bom funcionamento do organismo, auxiliando na prevenção de doenças e no crescimento. São exemplos de nutrientes reguladores as vitaminas e os sais minerais. As vitaminas são substâncias orgânicas importantes na regulação das funções do nosso organismo. As vitaminas não são sintetizadas pelo organismo, ou seja, elas não são produzidas. Elas precisam ser ingeridas através da alimentação. Elas podem ser encontradas em frutas, verduras, legumes, carnes, leites, ovos e cereais. As frutas exóticas também podem ser fonte de diversas vitaminas que trazem benefícios para a saúde. As frutas exóticas aí que nós estamos falando é a pitaia, o rambutan, tá? Essas frutas aí que não são do nosso cotidiano, que não são aquelas comuns. Isso que é chamadas de frutas exóticas, ok? Sais minerais. Os sais minerais são substâncias inorgânicas essenciais para o bom funcionamento do corpo. Eles fornecem elementos químicos importantes ao organismo, como ferro, fósforo, cálcio e enxofre, tá? Quando a gente fala em inorgânicas, crianças, é que não vem de coisas vivas, tá? Ou seja, elas não são produzidas por seres vivos, são seres químicos, tá? O ferro, o fósforo, o cálcio, o enxofre, como o ouro, o cobre, certo? Não são seres vivos, são minerais, tá? Do mesmo modo, né? Aí a gente pode falar do mesmo modo que as vitaminas, os sais minerais não são produzidas pelo organismo. Eles precisam também ser ingeridos através de alimentos, né? Então, para nós termos os sais minerais, nós precisamos ingeri-los em certos alimentos, tá? E aí nós vamos falar também das fibras. As fibras são nutrientes derivados de carboidratos não digeríveis, ou seja, o nosso organismo não vai digeri-las. Encontrado em alimentos de origem vegetal. Sua principal função é regular o funcionamento do intestino, prolongar a sensação de saciedade, controlar a absorção da glicose e diminuir a absorção das gorduras. Ou seja, as fibras são super importantes, especialmente para que o organismo funcione bem, certo? Para que a comida que você vai ingerir não fique presa ali dentro do organismo, a nossa alimentação precisa ter fibras, tá? Aí nós temos alimentos reguladores, né? Um exemplo aí, as frutas e verduras, os construtores, aí os cereais, as carnes, né? As gorduras, e os energéticos, bastante aí, ó. Sementes, né? Gorduras, frutas gordurosas como o abacate, o salmão, né? Então, aí nós temos um bom exemplo. As vitaminas aí que nós vamos falar, elas encontram-se em quase todos os alimentos, tá? E são conhecidos pelas letras do alfabeto. Aí nós vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, aí nós temos a vitamina A,
tá? Encontrada aí, ó, no leite, na cenoura, né? Especialmente nos vegetais de cores alaranjadas, avermelhadas. A função dela é essencial para a visão, para a pele e para o cabelo, né? É importante na formação dos ossos. Ela previne a xeroftalmia, que é uma doença dos olhos, tá? É um tipo de cegueira, ok? Aí nós vamos falar da vitamina B, encontrada na carne, nos feijões, nas ervilhas, nos pães integrais, né, em favas, certo? Ela é essencial para o bom funcionamento do sistema nervoso e dos músculos, né? Ela previne o beriberi. O beriberi é uma doença do nervo, né? Que dificulta a pessoa a andar, a engordar, ficar magrinho, tá? Também nós vamos ter aí outro exemplo de vitamina, a vitamina C, né? Encontradas aí nos legumes verdes, nas folhas, nas hortaliças, né? Também no tomate, nas frutas laranjas cítricas, né? E também encontrado em bastante assim nas frutas cítricas, né? E de cores avermelhadas. A sua função, ela favorece a formação dos dentes e dos ossos, ajuda a resistir a doenças, né? Ela é uma boa ali, uma vitamina que ajuda na prevenção de doenças. Ela ajuda ao sistema imunológico a ficar forte, né? E ela previne uma doença chamada escorbuto, que é uma doença que ataca a boca, especialmente os dentes, levando até a pessoa a perder os dentes, que eles ficam mole, né? De uma forma assim que eles acabam caindo, ok? E daí nós vamos ter a vitamina D, né? A vitamina D, ela é uma vitamina, na verdade, é uma vitamina que ela é ativada pelo sol. Essa vitamina, o nosso corpo, ele tem, mas ela é ativada pela luz do sol, tá? Ela favorece o crescimento, permite a fixação do cálcio nos ossos e nos dentes e previne aí uma doença chamada raquitismo. Essa doença, as crianças, elas não crescem, né? Quando ela ataca a criança ainda pequena, ela vai impedir aí o crescimento. A pessoa vai ficar aí raquítica, né? Pequenininha, magrinha, e vai sofrer muito. E aí nós temos a vitamina E, né? Que é encontrada também em hortaliças, espinafres, na carne, no ovo, em feijões. Ela é essencial para o bom funcionamento do tecido muscular, necessária a formação de células sexuais. Aí previne a esterilidade, ou seja, né, para que tenhamos futuras gerações, né, precisamos aí da vitamina E, tá? Claro, tem muitas outras vitaminas, as próprias, uma vitamina, ela vai aparecer em várias outras frutas, tá? E não só é uma vitamina que vai ter nas frutas, vai ter várias outras vitaminas, vários minerais, vários nutrientes, né? Mas algumas frutas vão ter em mais quantidade uma ou outra vitamina. Ok, criança? Vamos ficando por aqui, estudem e se tiverem dúvidas me procurem. Beijo!